Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos abrirem Romanos 12. Só um versículo. Romanos 12, o versículo 21. Diz assim: Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Aqui o versículo diz, né? Vença. Existe uma vitória, né? E a vitória ela só vai acontecer quando o bem se sobressair, né? For superior ao mal, né? Quando as nossas atitudes de bondade for maior que as nossas atitudes ruins, né? Quando a minha fala amável é mais valiosa do que a grosseria, né, que eu recebi. E essa é a nossa missão, né? Aqui em Romanos fala: não te deixes vencer o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, né? É uma ordenança para nós, é uma missão que nós temos, vencer o mal com o bem, né? Com quem a gente se relaciona, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, né? Aquela frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem escolher, mas fazer o bem. E os relacionamentos leves, assim, saudáveis, bonitos de se ver, que a gente admira, são aqueles relacionamentos onde existe respeito com as pessoas, onde existe gentileza, amabilidade, consideração, né? E a gente agindo com esses cuidados, os relacionamentos realmente eles se tornam mais prazerosos, né? Onde há guerra e você vê que as pessoas mudam o comportamento, fica mais fácil de se viver ali. O relacionamento fica mais prazeroso, harmonioso, pacífico, seja dentro de um casamento, testemunhos que a gente vê que antes era uma briga, uma falta de respeito, e as pessoas são transformadas pela palavra, tem prazer de estar junto, tem prazer, né, de dividir a vida, seja numa amizade, seja dentro da escola, do trabalho, né? Muitas vezes as pessoas não sabem agir assim, né? Agem de forma errada. Muitas vezes elas sabem qual é a forma certa, mas elas não conseguem, né? Uma barreira ou outra. Muitas vezes elas não foram ensinadas. A gente ouve falar, né, que as pessoas não receberam dos pais aquela educação e muitos, né, eu não recebi, então eu também não vou fazer. Ele não foi ensinado a ser assim. Mas em Mateus 11, 28, Jesus nos chama para a gente aprender com Ele. Mesmo que eu não tenha recebido essa informação da minha casa ou de uma escola, eu posso receber do Senhor. O Senhor me chama para aprender com Ele. Em Mateus 11, 28, Ele fala: vinde a mim e aprendei de mim. Como se Ele estivesse dizendo, né? Vem até a mim, vem até onde eu estou e aprenda comigo, né? A ser amável, a ser gentil, a ser compreensivo. Porque Ele diz que Ele é assim, Ele é manso, Ele é humilde de coração. E quando nós vamos até Ele, e quando nós aprendemos com Ele, Ele, né, além de nos dar esse aprendizado, no versículo fala que Ele nos dá um bônus, né? Quando você vai, você aprende, você pratica, Ele fala, e você vai ter descanso para a sua alma. Você aprende e Ele ainda, além de te ensinar, Ele te dá um pouquinho mais. Traz um descanso para a sua alma, né? Sossega as suas emoções, equilibra os seus sentimentos, né? As pessoas, elas podem até nos ensinar, como eu disse, né? Talvez a minha mãe possa até ter me ensinado a ser gentil, mas ela não tem o poder de trazer o descanso para a minha alma. Ela não tem o poder de sossegar as minhas emoções. Mas o Senhor Jesus tem, né? Aprender com Jesus a ser manso e pôr em prática essa mansidão abre para nós muitas portas, né? E nos dá muitas ferramentas para a gente conservar, para a gente manter aquelas portas que já foram abertas. Quantas pessoas, né, não permanecem ali com as suas famílias unidas, não permanecem num bom emprego, porque por um momento foi esquentadinho demais. Por um momento perdeu as estribeiras, né? Passou da conta. Foi intolerante, agressivo no falar, no agir,
E com isso, né, o casamento foi desfeito, a oportunidade ali da porta de emprego foi fechada. A pessoa perdeu a oportunidade de ali ver seus filhos crescendo, né, por conta de uma separação. Acontece muitas vezes da gente ficar sabendo, quando eu estava no mercado de trabalho, né, sabendo de uma vaga de emprego e de repente tem um conhecido, tem um parente que está precisando. Às vezes se encaixa ali, mas o temperamento da pessoa não dá para você indicar aquela pessoa, né, que você vai acabar se queimando. Uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que não sabe se submeter, não leva desaforo para casa. Então, essa porta nem chega a se abrir para essa pessoa, né? Por ela ser assim, a porta nem chega a se abrir. E quantas vezes é a gente que está nessa situação, né? Muitas vezes a gente olha o outro, mas muitas vezes sou eu que estou nessa situação, eu que estou fechando as portas para mim, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de agir, né? Eu é que preciso mudar, renovar a minha mente, parar, como a gente diz, de ficar tirando no nosso pé, se boicotando, né? E viver o melhor do Senhor. Renovar a mente, conforme diz a palavra, e você começar a caminhar pelo caminho certo, para que as coisas dê certo para você na sua vida. E isso com certeza reflete na sua família, reflete nos seus amigos, naqueles que estão junto com você. Em 1 Samuel 25, fala sobre uma mulher chamada Abigail, conta a história de Abigail. Ela era esposa de um moço chamado Nabal. E eles eram muito bem-sucedidos, né? Eram muito bem de vida. Porém, a Bíblia diz que Nabal era um homem duro e maligno em tudo que ele fazia. E ele era tão mau que as pessoas não conseguiam conversar com ele. Era uma pessoa difícil de lidar, né? Não era muito de fino trato. Ele era grosseiro no falar. Tratava as pessoas de qualquer jeito. Não conhecia, não reconhecia o que as pessoas faziam para ele. Não se preocupava em conservar os relacionamentos. Apesar dele ser rico, apesar dele ter muito dinheiro, mas ele não tinha nada de educação, né? Era zero educação, zero mansidão, zero gentileza. E a Bíblia fala que, né, as pessoas como ele ali, os fazendeiros da época, os pastores, eles recebiam uma proteção do rei Davi e dos soldados de Davi, né? Eles eram protegidos contra os bandidos, eram protegidos contra os arruaceiros daquele lugar. E um dia, um empregado de Nabal contou para Nabal sobre essa segurança que Davi dava para eles, né? Disse para ele que eles foram num determinado lugar, tosquear ali as ovelhas, e os soldados de Davi, né, deram proteção, deram segurança para eles, né? E nada aconteceu, nem com os empregados de Nabal e nem com as ovelhas, nem com o rebanho. E sempre era comum também naquela época, depois, né, do final da colheita, de toda a colheita, no final de terem tosqueado as ovelhas, eles fazerem uma festa para comemorar, né, o resultado de tudo aquilo. Já era costume daquele lugar. E Davi ficou sabendo que Nabal estava dando uma festa, estava fazendo essa festa, né, comemorando o lucro que ele teve ali. E Davi entendeu que, por conta da proteção, né, que ele e os soldados dele davam, né, era justo os soldados também participarem da festa, né, também se alegrarem ali com Nabal, com os empregados de Nabal. E assim Nabal estaria retribuindo o bem que ele recebeu de Davi. Mas quando, né, as pessoas de Davi foram falar com Nabal, quando chegou essa informação aos ouvidos de Nabal, ele, como a Bíblia diz, era um homem de coração duro, né, e maligno. Como ele reagiu? Reagiu totalmente da forma errada. Zombou, né, de Davi, fingiu que nunca nem tinha ouvido falar quem era Davi. Disse que Davi poderia ser um servo fugitivo, que naquela época era comum os servos fugirem, né, os empregados fugirem do seu senhor. E ele não quis receber os soldados, não quis repartir a comida, não quis repartir a bebida. E todas essas, né, esse falar dele, os soldados de Davi levou para Davi. Todas essas informações chegaram, né, nos ouvidos de Davi. E Nabal, com essa atitude,
ele acabou cavando a sua própria cova, né? Deu um tiro no pé. Porque Davi ficou muito furioso, né? Com essa falta de consideração dele, com os insultos que ele fez de quem era Davi. E Davi quis se vingar, juntou os soldados, pegou as armas e foram em direção a Nabal, né? Na intenção de acabar com a vida dele. E por conta disso, Nabal correu o risco de perder a vida dele, por essa atitude insensata, por esse ato arrogante que ele fez, né? Por se comportar como uma pessoa tola, que diz na palavra. E quantas pessoas hoje não agem do mesmo jeito que Nabal agiu, né? São maldosos, são prepotentes, não são agradecidos, são tolos, como Nabal foi, e acabam também cavando a sua própria cova. Ou então é porque a pessoa agiu no calor da emoção, né, sem considerar nada, sem considerar ninguém, apenas a sua vontade, apenas a sua opinião, apenas o seu momento de ira, de nervoso. E acabam morrendo por nada ou acabam matando por nada, né, por pura ignorância. Provérbios 15:14 diz que os tolos, eles estão satisfeitos com a sua própria ignorância, né? Eles acham que está certo o que eles estão fazendo. É assim mesmo que tem que ser, é ferro e fogo. É assim que tem que ser. Eles acham que está certo, que tem que fazer do jeito que eles estão fazendo, né? Sem tolerar, um exemplo, uma fechada no trânsito, uma traição, um não. Tem gente que não pode ouvir não, né? Que tem que revidar. Tem que pôr a sua vida em risco. Mas Jesus, ele morreu na cruz para nos dar essa vida, para nos dar vida. Mas tem quem não valorize esse sacrifício do Senhor, né? Não valorize o que ele fez por nós, para nos dar essa vida. E não agradece e prefere arriscar perder a vida que o Senhor nos deu, para fazer aquilo que a carne dele quer, está pedindo para ele fazer, né? Para defender a sua honra, para não ouvir calado um desaforo, para não reconhecer uma dependência. Provérbios 15:24 diz que a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pelo caminho da vida. O sábio, ele não anda pelo caminho da morte, mas sim pelo caminho da vida, né? E ser manso é ser sábio, é preservar a sua vida, é reconhecer que o preço que Jesus pagou por ela foi um preço muito caro, foi um preço muito valioso. Não vale a pena você ficar discutindo, né, por essas coisas. Nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância vale mais do que você preservar a sua vida, do que você preservar a vida do outro. Nabal, ele é um exemplo a não ser seguido, né? Porque ele pagou o bem com o mal. A sua morte, quando ele teve aquela atitude, já foi decretada ali, né? Já era certa. Porque ele não ia poder contra Davi, todo o seu exército, a Bíblia fala que eram muitos homens, muitas armas contra uma pessoa. Mas, apesar dele ser um exemplo a não ser seguido, né, dentro da casa dele tem um exemplo a ser seguido, que era a esposa dele, né? A Bíblia diz que Abigail era sensata. Abigail era uma pessoa equilibrada, né, ponderada, cautelosa. E quando ela ficou sabendo do mal que Nabal fez, né, do mau comportamento dele, e das consequências que aquilo ia trazer para a casa dela, ela teve a atitude de ir se encontrar com Davi no meio do caminho, para se desculpar, se humilhar, intervir pela vida do seu esposo e pela sua casa. E o que ela fez foi providenciar comidas, providenciar bebidas, aquilo que ele não quis, né, compartilhar. Ela providenciou comida, bebidas, se aprontou e foi lá se encontrar com Davi no meio do caminho. Ela ficou sabendo que Davi estava vindo, né? Então ela foi até ele. E quando ela os encontrou, o que ela fez, as palavras que ela disse, o modo como ela se comportou, pôs fim naquela missão de Davi. Aquilo que Davi estava indo fazer, né? Ela interrompeu com a sua atitude, com as suas palavras, né? Com os seus gestos. E Davi entendeu, pelo que ele ouviu dela, que ele não deveria continuar, que ele não deveria ir lá tirar a vida de Nabal, que era melhor ele voltar para a casa dele, e ele voltou para casa com soldados, com as armas, com tudo.
né? E a atitude sábia de Abigail venceu a grosseria que Nabal fez, né? E também venceu a fúria de Davi no caminho ali, quando ela encontrou ele. A atitude dela foi tão relevante que fechou a cova que o próprio Nabal tinha cavado para ele mesmo. Abigail soube conversar, soube dialogar, se desculpou de algo que ela nem tinha culpa, porque ela não tinha feito nada. E o resultado foi que a morte, né, não chegou ali na casa dela. Provérbios 25:1 diz que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Abigail, com sabedoria, né, foi delicada nas suas explicações, nas suas respostas, com humildade, com mansidão. Ela pagou um preço que não era dela, né, mas ela conservou ali a vida do seu marido. E Jesus também, né, em obediência a Deus e por amor a nós, ele pagou um preço que não era dele, era nosso, né? A culpa era nossa. Nós deveríamos ter pago, só que nós não tínhamos condições de pagar, né? Então ele foi lá e pagou por nós, algo que ele não fez, né? E por isso hoje nós também temos vida, por isso hoje nós temos vida abundante, vida eterna. E por causa de saber que nós temos esse direito, nós ganhamos esse direito das mãos do Senhor, nós precisamos valorizar a nossa vida, né? Que Jesus nos deu por amor. Essa bênção da gente estar vivo, da gente estar andando, da gente estar respirando, né? Parar de desvalorizar essa graça que o Senhor nos deu para ficar valorizando coisas que não têm valor, a nossa opinião não tem valor, o jeito da gente pensar não tem valor, o que vale é o Senhor, né? O nosso temperamento, muitas vezes que a gente carrega com orgulho, né? Um temperamento hereditário. Ai, meu pai era nervoso, minha mãe era intolerante. Né? As pessoas fazem e justificam, né? Porque ela herdou isso de alguém. Que a gente fica carregando isso com orgulho, mas que, na verdade, isso não tem valor. Isso não faz bem, isso não agrega nada, né? E adoece os nossos relacionamentos. Né? Não faz bem para nós, nos distancia das pessoas, nos distancia de Deus. Romanos 12:21 diz: não se deixem vencer pelo mal, foi o que eu li no começo, mas vençam o mal com o bem. Que a gente possa perceber onde nós estamos errando, né? Nas atitudes erradas que a gente está tendo, que a gente valoriza e não deve ser valorizado. Mas que, por falta de sabedoria, a gente está dando um valor para elas que elas não têm. Que a gente venha se corrigir, deixar a palavra de Deus nos transformar. E essa transformação, sim, você carregar com satisfação, né? Você testemunhar com satisfação da sua transformação, né? Porque ela vem do Senhor. É o Senhor que te transforma. Então, é um testemunho de vida que você vai carregar e ainda vai engrandecer o nome do Senhor. Para finalizar, Provérbios 3:13 diz: feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Eu encontrei a sabedoria e eu consigo compreender, entender e fazer, porque aquilo é o melhor a ser feito, né? Essa pessoa é uma pessoa feliz que tem o seu entendimento transformado. E Provérbios 3:17 diz que essa sabedoria que a gente encontra, né, torna a nossa vida agradável quando a gente começa a praticar. E guia a pessoa com segurança em tudo que ela faz. A sua vida é mais leve. E você vai ter atitudes seguras que vai conservar a sua vida e a do outro. Deus é quem nos dá essa sabedoria, então que a gente possa buscar dele. Como agir corretamente. Falar da forma correta. Para ser feliz e viver em segurança. Amém? Que essa palavra possa nos transformar, né? Que o Espírito Santo possa nos ensinar. E a gente realmente praticar o que é certo, para que dê certo nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento.